Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Martin, essa pergunta tem sido feita repetitivamente há mais de 2 anos e a resposta sempre foi sim, ainda que não esteja. Bem, sabe, depende do que você quer dizer com como você vai, como nós mencionamos antes. Se você perguntar a uma pessoa como ela vai e ela te dar a resposta longa ou a curta, você sabe que é um problema. É verdade. E daí você tem que ser honesto. Você realmente vai querer saber ou você só está perguntando porque é uma pergunta retórica? É só uma cortesia. Exato. Bem, vamos abrir com uma palavra de oração para poder começar. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por nos conceder a bênção de poder conduzir essas conversas. Nós pedimos que Tu ilumines nossas mentes e aos que nos ouvem também. E, por favor, que o Teu Espírito Santo nos guie. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe, eu acho interessante que vivemos em um tempo em que parece que, pela primeira vez, de verdade, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E o Senhor realmente pode voltar logo. Mas por que tão poucos desejam isso? Eu acho que deve ter algumas respostas para isso, provavelmente. Assustados? Mas mesmo aqueles que você esperaria, que adorariam uma notícia dessas, quando ouvem você dizer que o tempo está próximo, ou se você ousar dizer que os 6.000 anos estão mais ou menos perto do fim, eles surtam. Mas qual é o problema? Eles não querem ir para casa? Eu gostaria que todo mundo tivesse esse desejo de ir logo para casa. Esta não é a bendita esperança, o glorioso aparecimento do nosso Senhor? É, mas eu acho que as pessoas estão presas demais às coisas desse mundo. Mesmo que elas não estejam ativamente procurando essas coisas, mas você se torna tão ocupado que o tempo vai embora muito rápido. Eu escuto pessoas dizendo para mim, olha, Walter, Jesus não vai voltar em nosso tempo de vida. Por quê? Por que alguém responderia assim? Por que alguém diria uma coisa dessas, não é mesmo? Hoje falaremos da esperança do advento e da vida eterna. São 2 temas aqui, não é? A esperança do advento é a vinda de Cristo, que, por sua vez, leva à vida eterna para aqueles que escolherem o caminho correto, não é assim? Correto, na verdade o caminho estreito. Então, é muito importante ligarmos as exigências da vida eterna à esperança do advento, pois por que esperaríamos se não há vida eterna atrelada a isso? Verdade, você não deveria estar preparando para a vida eterna através da esperança da segunda vinda que você tem? Sim, você espera que a esperança do advento ocorra para que a vida eterna torne-se uma realidade? Mas você não pode viver a sua vida hoje se você estiver esperando a vida eterna, mas você atualmente vive como um hooligan. Boa analogia, Martin. Ou como Halloweenigan? Não, isso não funcionaria. E, na verdade, é ridículo se você for parar para pensar que nós, que esperamos a vida eterna, tivéssemos celebrações como o dia da morte. É interessante que, para eles, o dia do Halloween caia bem no dia da Reforma Protestante, 31 de outubro. As datas caem no mesmo dia. Agora, originalmente, esse dia era quando, aparentemente, havia um encontro entre os dois, entre os mortos e os vivos. Havia, então, esse encontro e uma grande comunicação entre ambos. E, na verdade, é um dia bastante ocultista. Mas não vamos falar sobre Halloween hoje. É só porque você disse hooligan. Desencadeou algo. Muito bem. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior deles, no entanto, é o amor.
Algumas versões traduziram essa palavra como caridade, mas a palavra no original é HP, que significa amor abnegado. Mas a palavra caritos, caridade, foi misturada ali. E para mim a palavra caridade tem um elemento de obras nela. Então eu não acho que seja a melhor maneira de traduzir, mas tudo bem. E por essas três, a fé, a esperança e o amor, a maior delas é o amor. Eu gostaria de salientar que o amor permanecerá para sempre, enquanto que os outros dois vão desaparecer após a segunda vinda. Pois Hebreus 11:1 diz que a fé é a substância daquilo que se espera, a evidência daquilo que não se vê. Mas quando vemos face a face, então estamos vendo a substância, e se estamos vendo a substância, já não precisamos mais ter fé, pois a evidência estará bem diante de nossos olhos. Martin, por que é tão importante para Deus que a salvação seja pela fé? Bem, eu acho que isso prova que você confia nele, ou no que ele diz. Porque se você aprende a confiar naquilo que você não consegue ver, quanto mais confiaremos quando finalmente o vermos. Portanto, não sermos capazes de ver ou então vermos através de um espelho exige fé. Pois aquilo que não conseguimos ver, que não conseguimos compreender, temos que agarrar pela fé. Então, fé leva à esperança. Se você não tem fé, então espera pelo quê? Não há nada para esperar. É verdade. Portanto, o que é que estamos esperando? E por que estamos esperando? Estamos esperando pela vida eterna? Esperamos pelo fim deste mundo? Esperamos pelo início de um mundo melhor? Esperamos muitas coisas. E tem essa palavra aqui, amor, ágape, que você precisa desenvolver. Porque sem ela, você não será feliz no céu. É a mesma... Pedro tinha o mesmo problema, todos nós temos esse mesmo problema. Pois é, e já vimos isso muitas vezes. Na progressão das perguntas feitas a Pedro, a pergunta final foi HP. Então temos que progredir para o amor. Mas para chegarmos lá, precisamos da fé, por meio da qual temos a salvação, e precisamos da esperança. Mas a maior dessas, e a única que permanecerá uma vez que as outras duas não existirão mais, afinal, quando tudo aquilo se tornar realidade, não precisaremos mais de fé e nem de esperança, pois o que esperamos terá chegado. Muito bem. Então, o que esperamos? Salmos 31, 24. Tenha bom ânimo, e ele fortalecerá o seu coração, todos vocês que esperam no Senhor. O que é que esperamos, Martin? Bem, na verdade nós esperamos que Deus venha nos buscar e nos leve para a vida eterna. É isso que esperamos. Então, ainda que as coisas pareçam ruins, nós esperamos isso aí. A nossa esperança é sempre centrada em nosso relacionamento com Cristo, na esperança de que Ele virá para nos salvar. Como uma criança que espera por seus pais virem pegá-los, elas sabem que o Pai virá. Salmo 33, 18. Eis que o olho do Senhor está sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam em sua misericórdia. A esperança é algo muito importante, Martin. Se perdermos a esperança, como ficaremos então? Oprimidos, espezinhados. Quantas pessoas você acha que não têm esperança hoje? Eu acho que a humanidade, tudo que tem acontecido nesses últimos dias, está perdendo a esperança. Mesmo nessa semana, uma jovem cometeu suicídio. E eu escrevi às pessoas que me informaram, eu perguntei, não tinha ninguém para dar esperança a ela? Precisamos de esperança, Martin.
Bem, Sem esperança, nos afogaremos neste mundo. talvez a pergunta que nós tenhamos que fazer é: não tem ninguém? Existe alguém, mas ninguém traz a ele mais. Jesus. O único jeito que nós temos para realmente obter a esperança verdadeira, digo, tipo, às vezes você tem uns dias que parece que tudo tá dando errado. Ora, você não tem dias assim, Martin? Exceto por Viu hoje. só? Mas daí você vê uma coisa dessas aqui e você pensa: onde que tá a minha esperança? Nossa esperança precisa estar no lugar certo. Salmo 33, verso 22. Que a tua misericórdia, ó Senhor, esteja sobre nós, conforme nós esperamos em ti. Estaria a misericórdia dele ligada à esperança? Sim. Por acaso Deus quer que tenhamos esperança? Sim, o tempo todo. É por isso que ele colocou na Bíblia. Os pais gostam que seus filhos tenham esperança? Então Deus também deve querer isso. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Aguardar pela vinda de Cristo e perseverar nas boas obras são pré-requisitos para a vida eterna. Você concorda, Martin? Sim, com certeza. Será que as boas obras nos salvam? Não. É a sua fé que te leva para o céu. Muito bem. Se você perdeu o ardor e o desejo pela segunda vinda, é porque você não o ama de fato. Você acha justo dizer isso? Sim. É mesmo? Aham. Então tem um monte de gente que não o ama, pois muitos não querem a volta dele. Imagina que o amor de sua vida está viajando, É. mas você não quer que ela volte. Tem algo errado aí. Sabe? De novo, logicamente, não tem como você dizer que está esperando e não ansiar por isso. Exato. A teologia moderna nega a necessidade da segunda vinda, uma vez que os mortos encontrariam Jesus na morte. Neste caso, a segunda vinda fica espiritualizada, mas uma segunda vinda de Cristo literal torna-se de fato a bendita esperança. Então, todas essas coisas estão muito conectadas. Como se chama a denominação a qual você pertence? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existem dois aspectos neste nome. Sim. Um se refere à lei e o outro se refere à segunda vinda. E ambas precisam fazer parte da equação. Tem que ser. Você guarda o sétimo dia até que Deus, no advento, a segunda vinda, venha para te levar para o lar. Você pode dizer isso de novo? Você santifica o sétimo dia até que Deus venha no seu segundo advento, sua segunda volta, para te levar para casa. Seria o quarto mandamento, o mandamento do relacionamento? Sim, completamente. É totalmente sobre relacionamento. Trata-se de um relacionamento pessoal com Jesus. Sabe? Com certeza. Então, a coisa é, você se lembra daquela citação que nós lemos alguns episódios atrás? Sobre a luz da primeira tábua e da segunda tábua dos 10 mandamentos e o quarto mandamento brilhando mais do que os outros? Tem um motivo nisso aí. Sim. Porque o sétimo dia é exatamente o que você acabou de dizer. É um dia de relacionamento. Portanto, é neste dia que você tem um encontro especial com Ele. Se a única maneira que você tem para relacionar-se com alguém que você gosta muito é o telefone, se é o seu único recurso, então tudo bem. Mas seria a mesma coisa que a presença física? Não. Certo. Você diria, eu não preciso da presença física, eu tenho o telefone. Não. Não faz sentido? Muito bem. Então, vamos ler João 11, 21. Então disse Marta a Jesus, quando o irmão dela havia morrido, não é? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Deus dará a ti. Jesus disse a ela, teu irmão há de ressuscitar. Se o mundo pudesse ler essa resposta, ele perceberia que há nuances de uma doutrina nela. É. Marta disse a ele,
Eu sei que ele ressuscitará novamente na ressurreição do último dia. Quando é que ela achava que ele iria ressuscitar? No último dia? E Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, apesar de estar morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Será que ela acreditava? Sim, com certeza. Ela acreditava, mas achava que isso seria depois. Sim. Mas por que Jesus disse que Lázaro dormia? Porque ele não estava de fato morto. Ele dormia temporariamente. Mas ele estava morto, porque Jesus disse claramente que Lázaro Morreu. estava morto. Mas para quem está escrito, a morte é temporária. Muito bem. Sabemos que haverá uma ressurreição. Sabemos também que os mortos não vão para Cristo logo após a sua morte. A Bíblia diz que os mortos não sabem nada. Tudo acaba para eles. Tudo. A fé acaba, a esperança acaba, tudo acaba. Mas o último pensamento que você tinha quando morreu é o pensamento muito importante. Com quem você quer estar? Quem você sabe que virá salvá-lo? Muito bem. Vamos dar uma olhada no que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 4. Pois agora eu estou pronto para ser oferecido, e a hora da minha partida está próxima. Lutei o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Quando ele diz aquele dia, ele queria dizer no dia da morte Não. dele? Ele falou do mesmo jeito que a Marta falou. Exatamente as mesmas palavras. E para que não fique qualquer dúvida, ele também disse a todos aqueles que amam a vinda dele. Muito bem. Qual era a bendita esperança de Paulo, então? A ressurreição na segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda. Será que Paulo queria que Jesus voltasse logo? Ah, sim, ele diz isso. Não é importante amarmos a vinda de Jesus? Por que todo mundo quer adiá-la, então? Eu não acho que eles têm essa esperança e fé. Se você quer adiar esse dia, a única razão válida que eu penso seria pensando naqueles que ainda não aceitaram, aqueles que estão perdidos. Mas mesmo assim, isso tem que ser de maneira sincera. E não só estar pedindo da boca para fora porque você precisa de mais tempo para você mesmo. Mas, para nós, individualmente, com certeza o seu amor precisa aparecer, porque você vai ter vida eterna, e isso é claro se você ama essa vinda. E será que quem ama a vinda de Jesus abandona os seus pecados para que você não tenha nada a esconder ou temer? Eu sou levado a crer que sim. Em Hebreus 9, 28, lemos: Cristo foi uma vez oferecido para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o aguardam, ele aparecerá uma segunda vez sem pecado para a salvação. A Bíblia é muito clara. Tudo acontece na segunda vinda. Uhum. Mas você tem que desejar a vinda dele, tem que amar a vinda dele. Tito, capítulo 2, verso 11. Pois a graça de Deus, que traz salvação, apareceu a todos os homens, nos ensinando que, negando a impiedade e paixões mundanas, devemos viver de maneira sóbria, justa e piedosa no presente mundo, aguardando pela bendita esperança o glorioso aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Temos aí, Martin, aquela estrutura genitiva, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eles são o mesmo, eles são um. E a bendita esperança é claramente o glorioso aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. E esse procurar é um verbo. Então significa que você realmente está ansiando por isso.
E não Sim. só falando da boca para fora. Temos que desejar isso. Se você não deseja isso, é porque você não está pronto. Ou porque não se relaciona com ele. Não é? Não é isso mesmo? E de novo, nós podemos voltar ao exemplo da namorada. Se você, na verdade, não quer ver ela pessoalmente, eu acho que tem um problema aí. Sem dúvidas, isso é um grande problema. Que deu a si mesmo por nós, para que nos redimisse de toda iniquidade, nos purificasse para ele como povo peculiar, zeloso de boas obras. Sempre se trata de relacionamento. Sempre de relacionamento. Temos que entender o que Cristo está fazendo por nós. Alguns dizem que o Senhor demora a sua vinda. Lucas 12, 37. Bem-aventurados são aqueles servos que, ao chegar o seu Senhor, os encontra vigiando. Verdadeiramente eu vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Temos que vigiar. Mas vigiar o quê? Sinais que mostram que a vinda de Jesus está próxima. Está muito próxima. Imagine que ainda estivéssemos nos tempos das carruagens. E se soubesse que a sua amada estaria voltando de viagem, você não ficaria olhando de longe, ansioso por uma nuvem de poeira se formando no caminho? Especialmente quando você não tem certeza sobre que dia ou que hora que vai acontecer a chegada. Sim, ou se houve algum atraso, não é? Com certeza, toda hora você vai ficar olhando. Sim, temos que vigiar pelos sinais, certo? E se ele vier na segunda vigília ou na terceira vigília e achar estes servos assim, bem-aventurados são eles. Isto implica paciência, porque você não sabe exatamente quando ele virá. Pois saibam que se o valente da casa soubesse que hora o ladrão viria, ele vigiaria, para que a sua casa não fosse invadida. Portanto, também estejam vocês prontos, pois o Filho do Homem virá numa hora que não sabeis. Aqui temos uma comparação por contraste. Se você sabe o horário em que os ladrões vão invadir sua casa, você vigiaria. Quanto mais, então, não devemos nós vigiar pela vinda do Filho do Homem? E Pedro disse a ele, Senhor, esta parábola é para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a porção do seu alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor o encontrar fazendo assim, quando voltar. Tudo envolve essa grande esperança, a de que o fim de todas as coisas está próximo e de que iremos para casa muito em breve. Que dia maravilhoso esse não será? Paulo tinha essa esperança. Sim, E o Pedro tinha. sim, João. aham. E por que não temos? Até mesmo, Lutero tinha. sim. Os adventistas pioneiros não tinham? Com certeza. Então, como você disse, o que impede que a gente também tenha isso? O que é que está aparentemente faltando em nosso tempo? O que deu errado, Martin? Eu acho que é porque está tão perto que o diabo tá muito ocupado em deixar a gente ocupado. Ele jogou água no fogo. Há mais um aspecto muito importante, Martin. Nós não podemos minimizar a sua vinda. Saibam primeiramente disso, que nos últimos dias haverá escarnecedores, caminhando após as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Estamos livres de escarnecedores hoje? É? Até mesmo alguns teólogos são assim. Com certeza, dizendo que ainda vai demorar uns 100 anos. Pelo menos uns 100 anos. Pois desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas continuam como no começo da criação. Nada mudou. Tudo continua o mesmo.
Eu não sei em que planeta eles estão vivendo, mas com certeza não é o meu. Eu concordo completamente com você nisso. Essa declaração também é importante em termos de evolução. Muitos dizem que tudo continua o mesmo desde o início. Isso é uniformitarianismo. Nessa ideia, você tem as longas eras. Aham. Talvez seja daí que eles tiraram as longas eras deles, pois são todos uniformitarianistas. Pode ser. Poderia ser, não é? Há mais um aspecto. Não podemos minimizar a vinda dele, dizendo onde está a promessa de sua vinda. Pois essas pessoas são chamadas de escarnecedores dos últimos dias. Bem, sabe, no tempo de Jesus e no tempo do apóstolo Paulo, eles já falavam disso. Então, se você for ver, os últimos dias começaram já naquela época. E Mas continuam por que agora. se chamam os últimos dias? Sabe, Martin, nós estamos nos últimos dias e isso tem causado muita confusão no mundo, porque as pessoas dizem, vivemos nos últimos dias. Mas até no tempo de Cristo, havia apenas uma promessa. Sim. Até no tempo de Cristo, havia apenas o tipo, mas aqui temos o antitipo. Havia testemunhas do antitipo. Havia testemunhas muito precisas. Se você pegar o João, por exemplo, vamos lá. Ou é Lucas? Aqui estamos nós, Lucas. Lucas nos diz precisamente qual foi a missão de João. Se abrirmos lá em Lucas, capítulo 1, vamos descobrir qual era a missão. Bem, Zacarias foi pai de João Batista e ele desacreditou do anjo. Por isso ele ficou mudo. Mas quando a criança nasceu, perguntaram a ele o nome dela. E ele escolheu o nome João. E as pessoas não gostaram daquilo, porque não havia esse nome na família. Mas então ele escreveu que era João, e então ele voltou a falar. E ele então profetizou a missão de João. Diz aqui no verso 71, para que sejamos salvos de nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para efetuar a misericórdia prometida aos nossos pais e lembrar da sua santa aliança, o juramento que ele jurou ao nosso pai Abraão, o de que ele nos asseguraria que seríamos libertados das mãos de nossos inimigos a fim de servi-los sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os dias de nossa vida. E agora ele faz referência a João, e ele diz assim, e você, criança, será chamada de profeta do Altíssimo, pois você irá adiante da face do Senhor preparar o caminho dele, a fim de dar o conhecimento da salvação ao seu povo pela remissão de seus pecados. Martin, o povo já não devia saber disso? Sim, porque tudo no sistema sacrificial, na verdade, apontava para isso já. Mas ele tinha que dar o conhecimento da salvação até o fim do tempo, quando Elias antitípico viesse. Então, é necessário, mais uma vez, dar o conhecimento da salvação. Ora, se você anular a lei, então não há transgressão, certo? E sem transgressão, você precisa de um Salvador? Não. Não. Então as pessoas precisam do conhecimento da salvação mais uma vez? Com certeza. O que você acha? Bem, a gente pode voltar um pouco para o verso 6? Vamos lá. Olha ali, falando sobre Zacarias e a esposa dele. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles simplesmente ensinaram o filho deles assim também. Eles ensinaram mesmo ao filho deles. Muito bem, Martin. A justificação pela fé pode tornar-se um assunto muito confuso.
Do contrário, não haveria tanta confusão por aí, não é? Muito bem, ele tinha que dar o conhecimento da salvação. Agora, verso 77. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. É uma missão muito importante, você não acha? E esse foi o tipo. Pois E agora nós somos o antitipo. Sabe, Martin, se continuarmos a história, veja, lá vou eu sair do assunto de novo. Parece que eu faço isso o tempo todo, não? Mas lemos ali no capítulo 2 o que aconteceu quando o nascimento de Jesus foi anunciado aos pastores, certo? E lemos a partir do verso 6. E aconteceu que, enquanto eles estavam lá, os dias foram completados para que ela desse à luz. Está falando de Maria aqui. E ela deu à luz ao seu primogênito. Ela então o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você entendeu isso aqui? Aham. Temos aqui o Filho de Deus nascendo, e não havia lugar para ele na hospedaria. A hospedaria é sempre muito importante. Nós podemos falar sobre isso mais tarde também. Porque a hospedaria, na verdade, é como a igreja. E não havia lugar para Cristo na igreja. Ele não era bem-vindo, não há espaço para ele ali. E mais tarde foi dito que era melhor ele morrer em favor da nação do que a nação morrer em favor dele, não é? Então, isso aqui é tanto tipológico como literal. Então, ele foi posto numa manjedoura. Por quê? Não havia lugar para ele na hospedaria. Ele deveria estar em algum lugar luxuoso, digno de um rei, mas não havia lugar para ele nesse tipo de ambiente. E é interessante que havia naquele mesmo país alguns pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. Martin, você já olhou isso aqui tipologicamente, ao invés de apenas literalmente? É, como os vigias na muralha. Muito bem. Então, eles estavam no mesmo país. Mas por que dizer esse detalhe? Por que dizer no mesmo país? Poderíamos dizer na mesma igreja? Não havia lugar para ele. Não havia. Colocaram ele numa manjedoura, não havia espaço para ele. Mas, Sim. na mesma igreja ou no mesmo país, havia pastores. E o que pastores devem fazer? Pastorear. Eles estavam vigiando no campo. Em outras parábolas, também são mencionados campos. Jesus disse que havia tesouros escondidos no campo. E o que é o campo? A palavra de Deus, não é? A palavra de Deus. Então havia pastores vigiando no campo. Martin, eles eram pessoas que estudavam as Escrituras. Eles estavam no campo. E o que estavam fazendo? Vigiando. Sim, os vigias. Não é interessante? Apacentando o rebanho. Sabe de uma coisa? Você pode começar a ler isso. É incrível. E não dá para ler rápido, porque tem tanta coisa escondida aqui, principalmente se você ler tipologicamente. Vigiem. Mas por que eles vigiavam? Porque estavam cuidando das ovelhas. Sim. E quando é que eles estavam vigiando as ovelhas? De noite. Martin, essa tipologia não te deixa de boca aberta? Ah, com certeza, é incrível. Não estamos vivendo na noite deste mundo? Estamos exatamente nesse momento. Quando é que Cristo vai voltar? O que diz a Bíblia? Vai ser à meia-noite. É quando está escuro, não é? É a parte mais escura da noite, não é? E ele virá de noite.
Então, Martin, havia pastores no mesmo país, mas para as outras pessoas, não havia lugar para Jesus. É. Martin, nada mudou. Nada. Nada mudou. E isso nos traz de volta de novo àquilo com que nós começamos. Ok, nós fizemos paralelo, mas isso simplesmente prova que nós estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram apavorados. Por que a glória do Senhor brilhou ao redor deles? Porque eles estavam vigiando durante a noite, cuidando das ovelhas. Eles estavam mais capacitados a levarem a mensagem do que os cultos, os eruditos e prelados. Estes não tinham espaço para Jesus. Precisamente isso. Eles eram quem, na verdade, estavam ocupados com o trabalho do Pai. Muito bem. Como eu disse, eu acabei saindo um pouco do tópico. Vamos voltar. Vamos continuar com os slides. Então, não podemos minimizar a vinda de Jesus. Nós devemos perseverar. Devemos vigiar. E quanto mais escuro fica, mais devemos vigiar. Romanos 2:7. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Devemos desejar isso aí. Não podemos desistir no meio do caminho, devemos perseverar. Efésios 1:13. Naquele em quem vocês também confiaram, após terem ouvido a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, em quem também vocês, após crerem, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Palavras profundas. 1 João 2:28. E agora, filhinhos, permaneçam nele, de forma que, quando ele vier, possamos ter confiança e não nos envergonharmos diante dele na sua vinda. Veja que é um tema recorrente. E se perdermos o ponto, poderíamos perder o ônibus. E como você já mencionou anteriormente, não na morte, mas na volta dele. Exato. 1 Tessalonicenses 3, verso 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do vosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Tudo gira em torno dessa esperança. Essa é a bendita esperança. Não tem como você ignorar isso. Nós precisamos ser pastores. Temos que vigiar nas noites. Temos que cuidar do rebanho. Quem é o seu irmão? Quem é o seu próximo? Todo mundo ao seu redor. Exatamente. Esse aqui é um parágrafo do Espírito de Profecia. É o dever de cada crente cumprir fielmente os seus votos batismais. Se fervorosa perseverança e diligência são necessárias para obter sucesso em assuntos temporais, o quão mais é importante é aplicarmos grandes esforços para obter o tesouro celestial. Precisamos encorajar uns aos outros, Martin. Não podemos ser distraídos por aqueles que não têm espaço para a segunda vinda de Jesus. Verdade, não deixe que eles roubem de você a sua esperança. João 8,13. Portanto, os fariseus disseram para ele: você está testemunhando a respeito de si mesmo. O seu testemunho não é válido. João 15,9. Assim como o Pai me amou, eu também amei vocês. Continuem, pois, no meu amor. Veja esse contraste. Aqui você tem os descrentes e depois você tem aqueles que perseveram firmemente. Romanos 11, verso 22. Considera, portanto, a bondade e severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com vocês, se permanecerem na bondade dele. Do contrário, vocês também serão cortados. O quão importante é perseverar? É a questão de vida ou morte. A bondade e a severidade de Deus. É incrível como algumas pessoas parecem que elas só conseguem ver a severidade de Deus. Ele é duro.
com a segunda vinda. Mas na verdade, isso é um ato de bondade, porque ele está voltando para levar. Depende do lado que você está. Exato. No fim haverá apenas dois lados: aqueles que pedirão que as rochas caiam sobre eles, para escondê-los da face daquele que vem nas nuvens, e o outro lado será daqueles que dirão: esse é o Deus que esperávamos, ele vai nos salvar. 1 João, capítulo 2, verso 24. Portanto, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Uma vez que você tenha conhecido a verdade, não deixe que o mundo o desvie. Não permita que alguém te roube essa bendita esperança. Porque se tirarem de você a bendita esperança, não lhe sobra mais nada. 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 Aqui temos esse jovem que chamou Jesus de bom mestre. E eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Martin, quantas pessoas fazem essa pergunta hoje em dia? Muitas pessoas. Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Martin, seria possível que esse jovem soubesse que estava lidando com o próprio Deus? Eu acho que sim. E, portanto, o chamou de bom mestre? E Jesus meio que salientou isso dizendo: Por que me chama de bom? Há somente um que é bom, que é Deus. Você está querendo dizer, meu jovem, que entende que está falando com Deus aqui? Se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Será que Deus hoje mudou de ideia e decidiu que a lei dele é obsoleta? Ele foi tão claro. E o negócio é que hoje em dia a maioria das pessoas tenta contornar isso dizendo: mas ele não estava falando dos 10 mandamentos aqui. Me desculpe? Ah, é? Mas ele não lista os mandamentos? Exato. Mas daí eles falam: não, mas ele não mencionou todos os mandamentos. Se você quiser só se safar, você vai achar uma desculpa. O jovem disse a ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falsos testemunho, honra teu pai e tua mãe, ame o seu próximo como a ti mesmo. Esta lista compreende a segunda tábua dos 10 mandamentos. E ele termina resumindo esses mandamentos, que é ame o teu próximo. Mas por que ele não listou a primeira tábua? Porque ele deixou os primeiros 4 mandamentos de fora. Porque ele sabia que era a parte que estava faltando para aquele jovem. Esse era o problema do jovem. Portanto, este rico jovem governante podia muito bem dividir parte da sua riqueza com os seus semelhantes. Mas ele não estava preparado para dividir tudo com Deus. É incrível, nós de novo voltamos àquilo que, se você não obedecer à primeira tábua dos 10 mandamentos, a segunda tábua ela se torna nula. Não importa se você estiver cuidando do seu irmão, você pode estar fazendo tudo certo, mas você perdeu a sua relação. Não se chega a lugar nenhum sem a primeira tábua. A luz que você traz a eles, ela está na primeira tábua. É por isso que o jovem respondeu: Todas essas coisas eu tenho guardado desde minha juventude. O que me falta então? O que foi que ele não mencionou? O que você acha? O relacionamento. Jesus disse a ele: Se você quer ser perfeito, vá e venda tudo o que tem e dê para os pobres, e você terá tesouros no céu. E então venha e me siga. Ele está falando como o Papa, não está? Não é isso mesmo que o Papa diz? Venda tudo o que você tem e vá viver no monastério e se isole de todo mundo. E esse pessoal do Fórum Econômico Mundial diz a mesma coisa. Você não vai possuir nada e vai ser feliz. Muito bem. Jesus disse: Venda tudo o que você tem e depois me siga. Esse era um preço muito alto para ele. Mas eu acho que foi uma coisa muito espiritual também. Quando você faz isso,
Quando você coloca tudo no altar, quando está preparado para perder tudo, não é incrível como às vezes Deus acaba fazendo o contrário? Ah, sim. Você realmente perde tudo ou ganha Você tudo? ganha tudo. Você Com ganha certeza. tudo. Ainda que você perca tudo em termos monetários, você ainda assim ganha tudo, não é? Exato, você ganha a verdadeira riqueza. Não é por isso também que Deus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e Sim. todas essas coisas vos serão acrescentadas? Agora, haviam muitos ricos nos dias em que Jesus esteve sobre a terra. Nicodemos era um rico. Ele basicamente financiou a igreja fugitiva. Então, ele utilizou a riqueza dele sabiamente? Mas esse jovem governante não estava preparado para dar tudo aos pobres. Quem são os pobres modernos? Os pobres em espírito. São os pobres de espírito, aqueles que precisam da salvação. Mas quando o jovem ouviu aquilo, ele foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Esse jovem tinha uma visão curta das coisas. Então Jesus disse aos seus discípulos: eu verdadeiramente vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E eu digo a vocês mais uma vez, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram aquilo, eles ficaram impressionados e disseram: quem pode salvar-se então? É interessante que a mentalidade daquela época era que se você fosse rico, você era um favorecido de Deus. Exatamente. Portanto, a riqueza para eles era a prova de que você estava no reino dele. Só que aí vem Jesus e vira as coisas de ponta cabeça. Martin, tem algum problema em ter dinheiro? Não. Não. O problema é o amor pelo dinheiro e não o dinheiro. Portanto, não confie nessas novas traduções, porque elas tiram esse termo da frase. Mas então Jesus, olhando para eles, disse: para os homens, isso é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, o problema não é o dinheiro, é o amor pelo dinheiro. É quando você coloca isso acima do relacionamento que você tem com Deus. Sim. E o que ele disse a Zaqueu? Ele disse: você tem que devolver tudo que você roubou. Sim. E Zaqueu fez exatamente isso. Se eu roubei qualquer um, eu pagarei. Na verdade, eu pagarei ainda mais. Mas Jesus não mandou que Zaqueu abandonasse o seu emprego? Não. E nem o João Batista disse àqueles que foram a ele que precisavam abandonar os seus empregos, mas o orientava a se contentarem. E quando Jesus ia saindo, veio alguém correndo e ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Veja, essa é a mesma história relatada em Marcos. Nós acabamos de lê-la em Mateus. E Jesus disse a ele: por que me chamas de bom? Não há bom senão um, e é Deus. Muito bem, Martin. Então, aqui na história, nós lemos que há um pouco mais de informação. É mencionado aqui que ele veio correndo e se ajoelhou diante dele. Então, parece que ele sabia que não estava lidando com um homem ordinário. Sim, sim. Muito bem. O restante da história é o mesmo. Mas ainda tem um detalhe. Jesus disse: você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falsos testemunhos, não defraude, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: mestre, a tudo isso tenho observado desde minha juventude. E Jesus, olhando, o amou. Esse é um novo detalhe. Então, aqui é mencionado que o jovem se ajoelhou e que Jesus o amou. E disse a ele: uma coisa te falta. Lembre-se, ame o seu próximo e ame a Deus. a Deus. Muito bem.
Então Deus está pedindo reciprocidade. Deus te ama, portanto, ame Deus. Por um acaso existe um relacionamento em que apenas uma das partes ama a outra, mas não é correspondida? Não. Não. Não, isso não vai. Precisa ser recíproco. Sim, com Do certeza. contrário, esse relacionamento não funciona. É inútil. Então, seria irrazoável Deus nos pedir para o amarmos? Não, não mesmo. Porque Ele te ama. Não é como um casamento. Sim. O casamento é um relacionamento recíproco. Então Deus não está sendo irrazoável. Satanás diz que ele está. Mas ele não está. Porque essa é a natureza do amor. Sim, mas Satanás diz isso porque ele interpreta como se ele estivesse exigindo que você o amasse. Mas ele esquece de mencionar a parte que Deus te amou primeiro. Aham, muito bem. Deus nos ama porque morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Não existe amor maior do que dar a própria vida por um amigo, não é? Não existe. Portanto, essas nuances interessantes que são acrescentadas aqui trazem vida à história. Vá e venda tudo o que tens, então dê aos pobres e aí terás tesouros no céu. Depois venha e tome a tua cruz e siga. Eu acho que essa última parte aí foi a parte que para ele pegou de verdade. Teria faltado alguma coisa ao jovem se tivesse seguido a Jesus? Nada. Faltou algo a você? Não. Também não faltou nada para mim. Viu só? Mas os seus olhos se abriram. Porque se às vezes você olhasse a partir da ótica mundana, algumas pessoas poderiam dizer, sim, mas ele perdeu. Porque os olhos deles ainda não estão abertos para essa esperança. E para poderem enxergar também esse cumprimento de que você vai ter tudo o que você precisa. Minha esposa acabou de escrever um livro a respeito de nossas experiências, ou pelo menos de algumas delas. E quando revimos essas experiências, ficamos impressionados. Como Deus nos conduziu ao longo dos anos. É incrível ver de onde viemos e de onde estamos agora. Mas como estão aqueles que não andaram no caminho? Será que estão melhores ou piores hoje? Cada um tem que se perguntar isso, até mesmo nas dificuldades. Exato. São para mal ou são para bem? Tem uma outra história aqui. Ela está lá em Lucas 10, 25. Em certa ocasião, um doutor da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E ele respondeu, o que está escrito na lei? Como você a compreende? Não é interessante que nas duas ocasiões os mandamentos são mencionados? Com certeza. Não é? E ele respondeu dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Esse homem tinha as duas tábuas. Pelo menos, nisso aí ele acertou. E Jesus lhe respondeu, você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Porém ele, querendo justificar-se, disse a Jesus, mas quem é o meu próximo? Bem típico, não? Será que ele realmente faria essa pergunta se ele estivesse guardando a primeira tábua dos mandamentos? Não, ele não teria. Não. Mas ele perguntou. Por acaso os judeus se consideravam os eleitos? Exato. Quantas religiões possuem eleições? Todos eles. As denominações protestantes também, não é? Muito bem. E Jesus respondeu dizendo, e veja que interessante, ele conta uma história. E a história de Jesus surpreende completamente esse doutor da lei. Nós já lemos essa história muitas vezes, mas vamos lê-la novamente, pois ela faz parte do que é ser povo de Deus e estar vigiando, aguardando a vinda do Senhor. Um certo homem. Isso é bem genérico, Martin. É bastante genérico. Um certo homem
Podia ser qualquer um. Mas esse homem desceu de Jerusalém a Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Por outro lado, Jerusalém era a cidade da salvação. Não se pode subir para Jericó, apenas descer para lá. E ele foi pego por ladrões, que lhe arrancaram a roupa, o feriram e fugiram, deixando-o semi-morto. Se lermos essa história tipologicamente, podemos considerar este certo homem como sendo a humanidade, que deixou os princípios de Jerusalém e desceu para os princípios de Jericó, e ao fazer isso, foi pega por ladrões. E suas vestes de justiça foi arrancada, foi ferida por demônios, e estes a deixaram semi-morta. E por acaso, passava por ali um certo sacerdote. E ao ver aquele homem, passou de largo pelo outro lado. Quem seriam estes? Os fariseus. Isso mesmo. Aquelas pessoas que se achavam eleitas por Deus, que estavam salvas. Já aquele homem miserável lá no chão, certamente não era digno, afinal Deus não o protegeu. E assim, ele passou pelo outro lado. E então veio um levita. E chegando ao local, ele olhou para o homem e foi embora pelo outro lado. Isso é impressionante. O primeiro só foi embora, mas esse aí chegou a olhar. Ele foi dar uma olhadinha naquele pobre homem e pensou, não vale a pena. E seguiu adiante. Martin, se as pessoas atingidas pelo pecado são um problema, quantas pessoas não dizem, não mexa com aquele ali, não se envolva com aquele outro, não tente ajudar este aí tem um cabelo muito estranho, com 5 piercings no nariz, ou seja lá o que for. Dê uma olhadinha nele mas vá embora, pelo outro lado, não é assim hoje? Mas um certo samaritano, para ele samaritano é um xingamento. Aparentemente, essa história realmente aconteceu, e Jesus a utilizou com um formato espiritual. E então havia ali um samaritano que era desprezado por aqueles que passaram de lado. Isso é interessante, porque este samaritano não veio de Jerusalém. E ele também não estava indo para Jericó. Ele somente viajava. E chegou aonde aquele homem estava. Isso é fascinante. Você também não encontra pessoas feridas pelo pecado? Sim, nós temos que. E quando ele ouviu, teve compaixão dele. E foi até ele, cuidou de suas feridas, derramou óleo e vinho, colocou em seu próprio animal e o levou a uma hospedagem. Nós já falamos sobre hospedagens aqui, não? E essa hospedagem aqui também era muito especial, pois funcionou como um hospital. E pela manhã, quando partiu, pegou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo a ele, tome conta dele, e qualquer despesa que tiver, quando eu voltar, eu te pagarei. Isso é muito interessante. Quem era este homem desprezado para quem não havia lugar? Quem era ele? Um samaritano. Porque os próprios judeus chamavam Jesus de samaritano. Você tem demônios, diziam eles. Eles odiavam os seus princípios. A igreja dele não tinha lugar para ele. Não havia lugar para ele. Hoje em dia. Ele foi colocado na manjedoura. Nada mudou. Mas felizmente havia alguns pastores no campo que tomaram conta do rebanho. Então, Martin, esse samaritano é um tipo de Cristo, desprezado e rejeitado pelos homens. E em sua viagem, ele veio aonde nós estávamos. Ele veio nos ajudar em nossa necessidade. E ele tratou as feridas com óleo e vinho. Óleo é símbolo do Espírito Santo e vinho da doutrina. Ele colocou o homem ferido em seu próprio animal e o conduziu. Isso também é símbolo da igreja.
dos verdadeiros pastores. E depois o levou a uma hospedagem, também a igreja. E depois ele mesmo cuidou do homem. E pela manhã, quando ele partiu, ele pegou 2 denários. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Ele deu o equivalente a 2 dias de trabalho. E os deu ao hospedeiro, dizendo: cuide dele. E tudo mais que gastar, quando eu voltar, eu pagarei. Quais desses 3 você acha que foi o próximo daquele homem que caiu entre os ladrões? Aquele que mostrou misericórdia. Ele não queria dizer samaritano. Então ele meio que contornou, não é? Jesus então disse: vá e faça o mesmo. Há uma lição muito importante aqui, em relação a esses 2 denários, que equivalem a 2 dias de trabalho. Martin, se considerarmos a semana cósmica, na qual um dia equivale a 1000 anos, então 2 dias de trabalho equivaleriam a 2 dias cósmicos, ou seja, 2000 anos. Martin, é melhor eu parar por aqui, não é? Senão lá vem encrenca. Bem, talvez o bom samaritano vai voltar num futuro não muito distante e pagar para a hospedaria o valor que está faltando. Pois é, interessante. Sabe o que também é interessante? É que alguns de nossos pioneiros acreditavam que esses 2 denários faziam parte do contexto dos 6.000 anos. Isso porque Jesus veio no ano 4000, e aí temos mais 2000. E quando ele voltar, ele pagará aqueles que de fato trabalharam cuidando dos feridos e dos doentes, e não passando de largo. Esta é mais uma indicação. Eu não acredito que estejamos tão distantes em termos da estrutura de tempo. Muito bem. Vamos dissecar um pouco a questão de Jericó. Jeremias 6:26. Ó filha do meu povo, cinge-se de saco, revolve-te nas cinzas, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. 1 Reis 16:34. Em seus dias, Riel, o betenita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, ele a afundou. E em Sigube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Essa cidade nunca deveria ter sido construída. Jamais deveríamos descer a Jericó. Mas eles a reconstruíram. E isso lhe custou o seu primogênito e o seu caçula. É um preço muito alto. Podemos perder muita coisa, Martin, se tentarmos reconstruir Jericó em nossas vidas. E temos a mesma lamentação a fazer. Temos que lamentar como se fosse o nosso único filho, pois o destruidor pode vir de repente sobre nós. Precisamos estar preparados. E também ao fato de Jesus ter sido desprezado. É dito em Isaías que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Não havia lugar para ele. Ele foi um homem de dores, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Nós não o estimamos. Lembre-se do que está escrito em João. Ele veio para os seus, mas estes não o receberam. João 8:47. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus, mas aquele que não a ouve é porque não é de Deus. Então lhes responderam os judeus, dizendo: Nós não dizemos que você é um samaritano e que tens demônio? Você consegue ver a relação aí? Jesus não referia-se a si mesmo como o samaritano da história? Jesus disse que o seu fardo é leve, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe algo difícil que ele pede de nós? Não. Portanto, vai e faça o mesmo. Ele vai fazer a boa obra em você, se você permitir.
Qual é, então, o nosso dever enquanto aguardamos a vinda dele? O que fizeram os pastores? Vigiavam. Cuidar do rebanho de noite. À noite? Qual é a segunda coisa que devemos fazer? Devemos buscar os perdidos. Devemos sarar as feridas dos que têm o coração machucado. Devemos trazê-los à igreja. E quanto ao levita e ao sacerdote na igreja? Eles passaram direto. Eles também estão na igreja. Aham. Nós também deveríamos tratar ele como aquele a quem nós estamos cuidando, que estava jogado na estrada. Também devemos orar por eles e ajudá-los. Muitas pessoas me escrevem dizendo que ouviram coisas erradas em um sermão. O que devemos fazer em relação a isso? Bem, ore pelo pregador. Ele precisa de oração. Mas ele é um pastor da igreja. Ele precisa ainda mais de oração. Exato. Normalmente eu consigo dizer até onde ele estudou teologia. Mas enfim, vamos parar por aí. É impressionante. E sabe quem é que escreve? São recém-convertidos, apaixonados por Jesus. Eles são capazes de enxergar que há um problema muito sério. Há um problema muito sério quando as pessoas da igreja não querem que Jesus volte logo. Vejamos então a missão de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Esse é o nosso dever. Exato. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração. A mesma coisa do que aquele homem que estava na beira da estrada. Muito bem. Para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ou seja, pregar o evangelho aos não convertidos. Você será amado ou tratado como samaritano? Ele vai ser odiado. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, haverá um dia específico que Jesus voltará? Sim. Então precisamos proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora é a hora da salvação, mas também precisamos pregar a segunda vinda de Cristo. E para quê? Para consolar todos os tristes, e a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez do pranto, e o manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Martin, por que aquela garota cometeu suicídio? Porque ela nunca foi instruída sobre a bela coroa, o óleo da alegria e do manto de louvor em vez do espírito de depressão. É um mundo muito triste em que vivemos. Essa é uma tendência contínua nesse mundo hoje. Nós perdemos tudo isso e é por isso que o mundo está no estado que está hoje. Não está na hora do povo de Deus se conscientizar disso? Isaías 42, verso 6. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a tua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Esse tema é constantemente repetido. Temos um evangelismo a fazer. Não podemos ser como o sacerdote e o levita. Temos que ir às pessoas aonde elas estão. Não podemos correr das pessoas que estão sangrando. Devemos cuidar delas e trazê-las para a hospedagem. E por falar nisso, aqueles denários já estão em seu fim. Exato. Falta pouca coisa deles. Já era. Pois é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem eu escolhi, para que o saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O texto diz que temos que ser testemunhas e servos para fazermos o quê? Para acreditarmos e cremos nele, para mostrarmos que ele é Deus.
eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Martin, como isso se encaixa nos relacionamentos religiosos? Não podemos abrir mão de nada. Temos que levar as pessoas ao único que pode salvar. Não há outro Salvador. Então, que ganho você pode obter ao tentar fazer essa obra ecumênica? Olha, vamos analisar com calma. Eu tenho pensado a respeito disso. Ecumenismo. Por que é necessário, aos olhos do mundo, que exista o ecumenismo? Não é para chegar a um ponto de concessão de todos para que haja uma convivência pacífica entre todos? Sim, é esse que é o objetivo deles. Muito bem. O fato de você precisar do ecumenismo não implica automaticamente que você está excluindo a verdade? Sim, Pois o ecumenismo não seria necessário se houvesse apenas uma Exato. verdade. Propagar o ecumenismo é propagar uma mentira. sim, verdade, porque então mesmo as pessoas que estão no ecumenismo, elas estão negando algo. Quem defende o ecumenismo está Sim. fazendo concessão em alguma coisa, pois ela precisa acomodar uma outra pessoa que não concorde com a doutrina sua. Sendo assim, o ecumenismo não é de Deus. E ponto final. No ecumenismo, todos têm que fazer uma concessão em alguma coisa, e isso já exclui a verdade. Quanto mais você pensa nisso, mais você tem que começar a perceber que Deus não pode estar dentro de um conselho ecumênico. Deus nunca vai abrir concessão Não. para a verdade. Só há uma verdade, um Salvador. Apenas um caminho para essa salvação. E não é a salvação pelas obras. Não se pode abrir mão da salvação pela fé. Sendo assim, não dá para ter uma declaração conjunta a respeito da justificação que inclua as obras, pois as obras não têm nada a ver com justificação. Obras são a consequência, elas são a santificação. Então, o fato de exigir concessões torna o ecumenismo incompatível com a verdade. Efésios 3:9 nos diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que se fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. O dever da Igreja é pregar a mensagem de salvação e levar a esperança ao mundo. E há só um caminho que leva ao cumprimento desse objetivo. Portanto, nós simplesmente não podemos fazer concessão. Isso é muito importante, porque no ecumenismo, você acha que você vai ter esperança e bênçãos, mas isso é uma falsidade, é uma esperança falsa. Sim, é uma esperança de fachada. Eles aceitam fazerem concessões em questões essenciais à salvação. Em João 6, nós lemos assim: então Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Se não comermos da carne do Filho de Deus e bebermos o seu sangue, não temos parte nele. Vocês também querem ir? Disse Jesus. E eles disseram: para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Isso não deveria ser dito nos concílios ecumênicos e nos diálogos interreligiosos? Não deveriam dizer às religiões que se você não comer da carne e beber do sangue do Filho de Deus a fim de internalizá-lo, você não tem parte com ele? Talvez todos decidam ir embora. E como Pedro diremos: para onde vamos? O Senhor tem a palavra da vida eterna. João 3,15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tudo gira em torno daquele dia.
a bendita esperança. Então, como que você pode trazer esperança se você não fala daquele dia? Correto? E João 17,3 diz: E essa é a vida eterna, que possam conhecê-lo, o único e verdadeiro Deus, e Jesus Cristo a quem enviaste. É tão claro, Martin. A nossa missão é tão clara que não dá espaço para nuances. Ou é isso ou é aquilo. Nós já lemos aqui esse texto em Romanos. Há aqueles que, pela perseverante paciência em fazer essas coisas. E 1 João 5,11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. E tudo aquilo que pedimos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos tudo aquilo que o agrada. Martin, é possível excluir alguns desses aspectos? Não. E é por isso que, de novo, nós estamos soando como um disco furado já, mas é por isso que não dá para substituir ou comprometer qualquer uma dessas coisas. Não se pode fazer concessões. Não há mudanças. O plano da salvação diz que somos transgressores e não temos esperança, a menos que haja um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. E Jesus Cristo pode imputar a sua justiça em nós. Essa justiça está fora de nós, para que possamos ter a vida dele e a justiça dele que está fora de nós. Este é o maravilhoso evangelho da salvação. Não há outro além deste. Não. Nós temos que guardar os mandamentos, porque temos que voltar a estar em harmonia com Deus, não para salvar-nos, mas porque estamos salvos. 1 Timóteo 6,11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Jesus Cristo, que diante Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Martin, não há concessões. É do jeito que é e ponto. E vai continuar assim até o fim. Esta é a nossa ordem de marcha, este é o nosso dever. E a nossa esperança. Sim. E o clímax disso será a segunda vinda de Cristo. Então, Martin, se fizermos essas coisas, então podemos dizer com todo o resto dos santos: este é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos, Ele nos salvará. Não é lindo? Amém. Vamos orar. Querido Pai, estamos vivendo nesse tempo dramático, no qual se desenrolarão esses eventos. E nós fazemos parte daquela geração que verá essas coisas se permanecermos fiéis. Ajude o teu povo a não desistir agora, mas a dobrar os seus esforços para permanecermos firmes na bendita esperança, a segunda vinda de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.